também a Ed, né, que ela disse que ela iria entrar. Eu não sei se ela tem alguma dificuldade, né? E nós vamos... Eu vou fazer um pequeno panorama da carta aos Efésios, vou dizer para vocês por que eu escolhi, né? O motivo pelo qual eu escolhi essa carta aos Efésios foi porque eu estou vendo que a gente está passando por muitas dificuldades, essa falta de convívio social nosso, as nossas reuniões. E a carta aos Efésios, justamente o enfoque dela é apresentar a igreja como corpo de Cristo. E nós continuamos sendo o corpo de Cristo, mesmo impedidas temporariamente, por causa dessa pandemia, de nos encontrarmos. Então, assim, tinha tudo a ver escolher essa carta, né, nesse momento. Inclusive, eu vou fazer esse Zoom, essa reunião, também com as mulheres da noite. Apesar que, diferente de vocês, elas não se manifestaram falando que querem ou não. Eu acho que eu vou ter que ligar, falar, talvez particularmente com cada uma, ver se elas têm alguma dificuldade. E no nosso grupo, a Silvia e acho que a Laura falaram que teriam dificuldade de manter esse horário da tarde, porque a Silvia agora está fazendo estágio e a Laura está trabalhando mais. Aí eu sugeri que elas participassem da reunião da noite, que vai ser o mesmo assunto, tá bom? Efésios e Efésios. E assim nós vamos unificar as mulheres. Então vamos começar com uma oração? Vamos. Senhor Jesus, entramos agora na Tua presença, reunidas no Teu nome, rogando para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações através deste panorama do livro de Efésios. Senhor, se o Teu Espírito Santo não abrir as nossas mentes, não falar aos nossos corações, tudo que fizermos aqui será inútil. Mas se o Senhor trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações, sabemos, Senhor, que teremos proveito, sabemos que o Teu nome será engrandecido, porque essa é a nossa oração. Senhor, pedimos para que cada mulher aqui, inclusive eu, possamos crescer no conhecimento do Senhor. Possamos nos conformar à imagem de Cristo. Para a Tua glória, para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Cláudia, antes de você começar, posso dar só uma dica? Claro. Você como dona da conversa, você consegue deixar todo mundo no mudo, porque o que acontece? Se eu bater alguma coisa aqui, o meu microfone capta e daí ele rouba um pouco a tua voz. Aí cada um quando quiser falar, tira o mudo do seu microfone e fala. Então todo mundo, cada um pode se deixar mudo. Para quem está no computador, mexe na tela embaixo do lado esquerdo e daí clica ali. Quando o vermelho, ele está desligado, porque daí só o microfone da Cláudia fica ativo. A Eliane conseguiu, a Cláudia também, a Neia também, a Rosana só está aparecendo um R. Eu não sei o que aconteceu com a Rosana. Se você quiser, você pode deixar a Rosana muda. É só passar por cima dela, clicar no azulzinho ali, ó, e clicar no mudo. Já deixei, ok. Então tá bom. Meninas, oi Rosana, eu deixei você no mudo, tá bom? Para que não aconteça da gente ter nenhuma perturbação, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer um pequeno panorama, né? A carta são só 6 capítulos, então eu desafio vocês para lerem a carta para a próxima semana, ler inteirinha, né? Para vocês terem uma ideia do que se trata. E
é uma leitura rápida, eu acho que 30 minutos, 40 minutos, no máximo, vocês leem essa carta. E se eu sugeri também para Carla, que inclusive não falei com ela pelo telefone, mas ela não já tinha um compromisso para esse horário, e eu sugeri também, se você tem a Bíblia no seu celular, você pode escolher lá Efésios e deixar o microfone falando, né? Então você pode, quem sabe, tá no carro e tá ouvindo, né, a leitura do livro de Efésios. Ou você pode estar na cozinha, pode estar passando roupa, pode estar fazendo o que for e ficar ouvindo, ou com fone de ouvido, né? Como for melhor para você. E assim você pode ter uma ideia do que a carta de Paulo trata, essa carta. Então, na verdade, os 3 primeiros capítulos eu gostei porque ela vai tratar de doutrina, né? Falar sobre Deus, falar a teoria, digamos assim, né? Tem alguém aqui querendo entrar, eu não sei quem é, só fala que é Galaxy. Os outros 3 capítulos, 4, 5 e 6, é a parte prática, né? A aplicação das doutrinas na nossa vida. Então, quando vocês abrem lá e olham lá o capítulo 1 de Efésios, quando a gente tem o versículo de 1 a 14, é até um título interessante. Eu não sei quem é que está, estou tentando reconhecer, alguém está se conectando? Eu não tô... A Ed. Ed, tudo bem, Ed? Seja bem-vinda. Então, eu vou repetir que nós estamos estudando o livro de Efésios. A carta o áudio da Ed não está funcionando. Estou vendo. Ed, você consegue me ouvir? Faz um positivo. Eu acho que ela ainda está conectando. Ela fez o positivo. Olá, pastor. Ela está conectando com o áudio aí. Está conectando, isso. Então, como nós estávamos vendo, então a carta de Efésios, eu gostei dela porque nós vamos ver doutrina e nós vamos ver aplicação prática. O telefone da Ed ficou mudo, ok. Faz um positivo, Ed, se você consegue me ouvir. Acho que sumiu um pouquinho. Tá? Então, esses primeiros 14 versículos, a gente vai ver a igreja de Deus, né? E Paulo falando que nós, como igreja de Cristo, somos o povo mais rico do mundo. Já pensaram? O povo mais rico do mundo, né? Quando a gente lembra que nós estamos passando numa pandemia, pessoas tiveram redução de salário, outros estão desempregados, e Paulo, nós vamos estudar e ver que ele diz que nós somos o povo mais rico do mundo. Então vai ser muito interessante a gente aprender como que é essa riqueza aí, né? E aí ele começa com uma grande bênção, e quando vai para o capítulo 15, do 15 a 23, é a igreja de Deus como o povo mais poderoso do mundo. Então, nós vamos ver por que ele fala que nós somos o povo mais poderoso do mundo. E aí, quando a gente vê que a partir do versículo 16, meninas, olhem lá, eu sei que é só um panorama, mas é uma oração de Paulo tão forte. Às vezes a gente se fala, né? Por que eu não sei orar direito, né? Olha que oração que você pode fazer. Se você todos os dias você pode fazer essa oração por você, pelos seus familiares, nós fazendo uma pelas outras, né? Vamos lá no versículo 16. Eu prometo que eu vou
conseguir abrir direitinho, colocar na tela a própria leitura, né, para a gente ler junto, mas por enquanto eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês acompanham na de vocês. Paulo diz assim, olha, no versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, o que ele está dizendo? Que ele ficava agradecendo a Deus por todos, né? E olha o pedido dele, no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Pai da glória, está identificando bem de quem que ele está falando, né? Olha o pedido, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o que ele está pedindo? Que nós tenhamos espírito de sabedoria, que a gente seja sábia, que a gente não seja burra, que a gente não seja tola, que a gente não fique fazendo besteira na vida. Olha que pedido bacana. Ter sabedoria, não fazer besteira, não pisar na bola, né? Não dar mancada, não dar mau passo. É isso que ele está pedindo. E mais, revelação no pleno conhecimento de Deus. Quer dizer, para a gente crescer em conhecer a Deus. Quer coisa melhor do que isso? E a gente pensa às vezes, é tão básico, né? Claro que todo mundo quer conhecer a Deus. Mas se Deus não se der a conhecer a nós, já pensou? Você fica só querendo conhecer Deus, mas Deus está lá no céu, nós estamos aqui. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? Então, e ele está pedindo isso. Olha lá no versículo 18. Eu sei que depois, quando a gente chegar aqui, eu vou com mais detalhe, né? Mas eu só quero mostrar para vocês a riqueza que existe nessa carta dos Efésios. Ele fala assim, ó, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Então, ele quer que a gente tenha um insight aqui na nossa mente e que a gente possa perceber, possa saber que a salvação que Jesus nos deu, o preço que ele pagou, nos livrando do império das trevas, nos livrando desse mundo, é um preço muito alto, né? Então ele está falando que é isso que ele pede, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que a gente entenda que tipo de salvação que Jesus comprou para nós ao morrer na cruz e ao ressuscitar, né? E aí ele fala, olha o 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu tenho também aqui a Bíblia na linguagem de hoje, que a Cláudia gosta de usar, né? E é muito interessante como ele explica esse versículo aí, o versículo 18 e o 19 do capítulo 1, ele fala, peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. E também para que saibam que são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, né? Então, quando a gente passa por um período difícil, como o que nós estamos vivendo, uma das coisas que a gente pode fazer é se recordar das promessas de Deus, né? Eu costumo pegar a minha Bíblia e tudo que é promessa, eu pinto de uma corzinha que eu escolhi, né? Eu escolhi pintar de azul, né? Você pode escolher pintar de qualquer cor. Então, tudo que é promessa de Deus, eu pinto de azul. Então, digamos que você está lá sem saber, o que eu vou orar, está tudo difícil na minha vida. Vai lá nas promessas de Deus, relembra para você, relembra para Deus em oração, né? Que é isso que Paulo está pedindo, né? Que saibam quão maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. O seu povo somos nós, né?
E como é grande, o versículo 19, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou para ressuscitar Cristo e fez com que ele se sentasse ao lado direito no mundo celestial. Na verdade, a palavra original aí para esse poder é dínamo. Então, gente, vocês já pararam para ver que poder, né? Porque fala também que Jesus desceu até as profundezas da terra e ele ressuscitou. E esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou assentado à direita do Pai está disponível para nós. Aí eu pergunto para mim mesma, estava perguntando hoje, por que será que eu não vejo esse poder? O que está faltando para nós, como povo de Cristo, termos esse poder? Né? O que está faltando? É isso que nós vamos estudar, nós vamos aprender na carta de Efésios, nós vamos ver o que está faltando, por que a gente não vê isso na igreja, por que a gente não vê esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, mais corriqueiramente no nosso dia a dia, né? E eu estava ouvindo uma mensagem ontem em inglês do pastor, acho que Thomas Evans, e ele falou que uma certa ocasião eles foram fazer uma conferência num estádio e um pouco antes, 1 hora antes de começar a conferência, estavam reunidos todos os pastores daquele lugar lá numa salinha no estádio e chegou alguém com um relatório da meteorologia dizendo que uma grande tempestade estava se aproximando daquele estádio. Então, talvez eles tivessem que cancelar aquela conferência. Mas, como eles estavam ali reunidos para orar, eles começaram a orar para que não chovesse. Mas aí foi o que ele falou. Olha, nós, todos pastores, começamos a orar, só que a gente fez aquela oração assim, segura. Ele chama oração segura. O que é oração segura? É assim, Senhor, nós pedimos que não chova, mas se for da tua vontade, né? Tudo bem. É uma oração segura, quer dizer, se chovesse, tudo bem. Eles não iam ficar mal diante de ninguém. Foi a vontade de Deus. E assim eles começaram a orar. Lá pelas tantas, uma mulherzinha bem pequenininha, serva do Senhor, se levantou e começou a orar. E ela começou a orar assim, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor mandou que nós pregássemos o teu evangelho para todo mundo. Então, está dizendo que vai chover. O Senhor para com essa chuva, porque nós não estamos aqui de brincadeira, nós gastamos um monte de dinheiro para fazer essas conferências, nós gastamos tempo e o Senhor não pode deixar chover, senão todo esse nosso dinheiro, todo o tempo que nós gastamos, não vai ser para nada. Então, eu ordeno que o Senhor pare essa chuva. Pensa, gente, pensa. E aí os pastores ali, ó, abriam o olhinho lá para... Nossa, que ousadia dessa mulherzinha, né? Foi a única. E aí, 7 horas da noite, começou a campanha, começou a conferência. E aí o locutor foi lá no microfone e falou, irmãos, olha, todos nós sabemos que tem um comunicado da meteorologia que vai chover aqui, e eles já podiam olhar no céu e ver que as nuvens estavam escuras, muito trovão logo atrás do estádio. E aí nós vamos começar a conferência e nós vamos fazer o que for possível. Passados 15 minutos, começou a vir aquela garoinha, aquele respinguinho mostrando que a chuva estava chegando. E aí essa senhorinha estava sentada bem lá na fila da frente e esse pastor disse que olhou ali e o pastor do lado dela abriu o guarda-chuva, né? Ia colocar para ela, né? Porque já estava uns respinguinhos de chuva, ela só empurrou a mão. Não quero.
E diz que esse pastor olhou, a chuva começou a chegar. Quando chegou no estádio, ele disse que a chuva abriu, passou pelo estádio. Ele olhou lá no final. Oi, Laura. Eu vou pedir para você tirar o seu microfone, ou eu vou tentar aqui tirar. A chuva passou pelo estádio e eles viram a chuva se fechando por trás do estádio. Vocês já pensaram, gente? Só não choveu no estádio. Então, é essa oração aqui que Paulo está falando, que a gente aprenda a entender que existe esse poder disponível para nós. Vocês já pensaram em fazer uma oração dessa? Não pensou? Né? Então, continuando, Laura, que entrou agora, eu estou fazendo um pequeno panorama na carta de Efésios. Então, eu estou lá dando uma geral. E eu estou em Efésios 1, estou lendo aquela oração de Paulo, que começa ali no versículo 16. Já li o 19, né? Agora eu vou ler o 21, falando que Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Agora eu vou voltar aqui na minha tradução, que ele fala assim, que Deus o colocou, né? Colocou Jesus Cristo acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, né? Então, é isso que Paulo está orando, né? Para que a gente conheça esse poder incrível que Deus tem e que coloca à nossa disposição. E ainda, olha o versículo 22, pois todas as coisas debaixo dos pés, né? Dos pés de Jesus, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, Jesus hoje é o cabeça de todas as coisas e o deu à igreja. Então, raciocine aqui comigo. Jesus, o cabeça da igreja, e é o cabeça de todas as coisas. Bom, se nós somos o corpo de Cristo, vocês não conseguem pensar comigo que essa mesma autoridade sobre todas as coisas não foi dada à igreja? Foi dada à igreja, né? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, né? Então, na verdade, tem muita coisa para a gente falar sobre essa oração, mas é só para dar uma pincelada para vocês. É só um panorama hoje. Continuando ali no capítulo 2, no versículo de 1 a 10, nós vamos estudar sobre a Igreja de Deus, o povo que foi chamado da sepultura para o trono. E aí nós vamos estudar sobre a nossa nova posição em Cristo Jesus. Já pensaram? Olha que interessante, né? O povo chamado da sepultura, porque nós estávamos mortos, e agora nós estamos colocados no trono. Pensaram? Agora, ainda continuando aí no capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vamos depois aprender sobre a maior missão de paz da história. Sabe qual foi essa maior missão de paz? É que Cristo veio para pregar a paz entre os judeus e os gentios, o resto do povo, né? Porque os judeus sempre se consideraram a única raça escolhida por Deus. E todo o resto era o resto. Só que Jesus, ele igualou todo mundo. Agora, tanto judeus como gentios, como brasileiras, colombianas, né? Somos todos povo santo de Deus, né? Então, nós vamos ver isso quando estudarmos essa parte aí do capítulo 2. Agora, indo para o capítulo 3, no versículo de 1 a 13, nós vamos estudar o maior mistério da história. Quando fala mistério, quando Paulo usa essa palavra mistério,
na verdade, o mistério era uma verdade que ainda não tinha sido revelada até aquele presente momento. Então, uma verdade que estava oculta para todos aqueles que viveram lá no Antigo Testamento. Então, é uma verdade que ainda não tinha sido revelada. E essa verdade aí que depois nós vamos estudar, nesse capítulo 3, é o motivo, o verdadeiro motivo pelo qual Paulo estava preso. Aí eu esqueci de falar um pouquinho da história de Paulo, né? Então, gente, eu vou fazer um parêntese aqui. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele já era um homem mais velho. Ele já estava preso em Roma, né? Ele já estava preso em Roma e ele estava assim muito sofrido. E o que a gente vê é que só um pouquinho, gente, que eu tirei aqui a página do lugar. Ele tinha sofrido muito. Eu quero ler o que o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu sobre o comentário dele, né? Paulo, a gente sabe que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, quer dizer, o apóstolo dos que não eram judeus, né? E ele escreveu essa foi a primeira carta que ele escreveu da prisão. Ele escreveu outras também. Então, ele já tinha passado, gente, vocês não têm ideia de quanta coisa pelo qual ele tinha passado até que ele chegou como prisioneiro lá na capital do Império, Roma, da época, né? Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele ficou esquecido lá em Tarso. Lembrando que o nome dele era Saulo de Tarso, quer dizer, na cidade onde ele nasceu, ele foi esquecido. Ele tinha sido apedrejado. Gente, você sabe o que você é apedrejada? Pensa quanto ferimento, né? Ele não passou, quanta dor. E foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi escorraçado de Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto, né? Ele enfrentou feras quando ele esteve na cidade de Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia. A gente sabe, né, que ele passou por um naufrágio terrível quando ele estava sendo levado como prisioneiro até Roma, né? E aí eles conseguiram se salvar naquela ilha de Malta e lá ele foi picado por uma cobra. Pensa. Ele já tinha sido fustigado 3 vezes por varas pelos romanos e ele recebeu, gente, 195 açoites dos judeus. Depois vocês podem ler lá em 2 Coríntios 11, fala que ele teve 5 quarentenas de açoite menos 1, né? Então você faz a conta, né? 5 vezes 40 dá 200, menos 1 de cada, né? Então, 195 açoites. Então, pensa, gente, ele chegou preso, chegou algemado, mas quando a gente lê essa carta aos Efésios, ele podia dizer: irmãos, eu estou aqui, prisioneiro de César, prisioneiro de Nero, prisioneiro do Império Romano, né? Aqui injustamente, mas não. Sabe qual é o título que ele deu para ele mesmo? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Está aí no versículo 1 do capítulo 3. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Depois, no capítulo 4, versículo 1, ele fala, prisioneiro no Senhor. Depois, no versículo 20 do capítulo 6, ele fala assim, embaixador em cadeias. Olha só, circunstâncias terríveis, circunstâncias adversas, né? Eu não sei se eu posso até dizer que acho que ele passou por coisas piores do que essa pandemia que nós estamos passando.
não é verdade? E ele, em nenhum momento, a gente vê ele lamentando. Mas quando nós lemos as cartas dele, são um consolo para nós. Então, por isso que eu escolhi essa carta que ele escreveu da prisão. E agora que a gente sabe, por tudo que ele passou, até ser preso, finalmente, né, já no final da carreira dele, e ver que ele pôde escrever tantas coisas que vão nos consolar. E por que que ele conseguiu escrever? Porque ele estava ligado à fonte eterna, né? Ele, na verdade, ele foi um arauto de boas notícias, né? Um embaixador do céu, um homem que tinha um coração ardendo por Cristo. E ele se deu com a mesma intensidade o tempo todo, até que silenciaram Paulo, né? A gente sabe que da prisão de Roma, ele saiu para morar finalmente com Cristo no céu. Então, só assim eles conseguiram silenciar a voz de Paulo. Então, a minha oração, queridas, é que ao estudarmos essa carta, a gente possa ter o nosso coração ardendo para falar para as mulheres sobre a grandeza do Evangelho, o poder que está disponível para nós em Jesus Cristo, né? Então, que nós possamos realmente crescer muito com essa carta aí. Então, voltando lá para... Cláudia, já são 3h15. Eu vi que, eu acho que aconteceu aquilo que a Cláudia Breia falou, que ia automático, né? Mas daí a gente não tinha que reconectar novamente? Espera aí, deixa eu liberar o microfone. Fala aí, Claudinha. Quando você falou, quando ele deu o sinal que faltava 10 minutos, você clicou em upgrade. E aí o upgrade é para ir para o sistema pago. Então, acho que é melhor a gente desconectar e conectar de novo. E depois, inclusive, verifique se você não vai sair taxada, porque o upgrade é para o sistema pago. Então, quando ele dá aquela mensagem, é melhor você não clicar, você só fecha a janela e deixa correr. Tá bom. Então... Mas a gente pode voltar no mesmo link que você já passou lá no WhatsApp, não precisa ser outro. Tá bom. Então, dá 5 minutinhos? Isso. Eu vou terminar a reunião. Se não der certo esse link, eu passo um outro, tá bom? Tá. Tá.